Você lembra do seriado do Chaves, que morava dentro de um barril, numa vila, e tinha o seu Madruga, que toda vez que chegava uma pessoa cobrando aluguel, ele se escondia. Era o seu Barriga, dono da porra toda lá. E muitas pessoas gostariam de ser como o seu Barriga, viver de renda passiva. E hoje nós vamos falar sobre um investimento que é o campeão de renda passiva mensal. Dia de falar de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles estão disponíveis no mercado brasileiro não há muito tempo, mas tempo suficiente para a gente ter um track record bem legal e entender bem as estruturas, os prós e contras. O mercado ainda está se desenvolvendo perto do mercado de REITs, que são os fundos imobiliários americanos, mas a gente já tem história para contar. O brasileiro, por natureza, adora imóveis. Tem muito a ver com questão cultural. Os portugueses também adoram investimentos em imóveis. Tanto é que os portugueses que estão no Brasil hoje são apaixonados em viver de aluguel. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. A questão é que os brasileiros gostam sim de ter esse sonho de serem proprietário de vários imóveis e viver de renda passiva. Isso era muito difícil antes, quando você precisava de um grande volume de capital para comprar propriedades. Mas com os fundos imobiliários, as pessoas podem começar a sentir o gostinho de ter um seu Barriga Lifestyle com 100, 200, 300 reais ao mês. É claro que os fundos imobiliários não são a oitava maravilha do mundo. Eles são muito legais, mas assim como tudo na vida, tem prós e contras. Então eu preparei uma apresentação para vocês para entender melhor como funciona, enfim, todos os detalhezinhos dos fundos imobiliários. E agora a minha cara vai sair da tela cheia, vai ficar aqui no cantinho e a gente vai começar a conferir o material que eu preparei especialmente para vocês. E deu um puta trabalho, então já vai deixando o seu like para que esse vídeo comece a chegar para outras pessoas que ainda não conhecem o canal. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, como é que funcionam os fundos imobiliários? Se liga neste desenho que vocês estão vendo. A imagem da flechinha vermelha é o quê? Uma pessoa que tem o objetivo de entrar no Sr. Barriga Lifestyle e gostaria de ser dono de um imóvel para colocar ele para alugar. O problema é que este cara estava andando na Faria Lima e falou: quero ser dono desse prédio. Aí ele foi lá e falar com o dono: eu quero comprar. E o dono falou: tudo bem, é 180 milhões de reais. Aí o cara ficou desanimado, foi embora e nunca mais pensou em ser seu Barriga Lifestyle. No quadrinho de baixo são várias pessoas se unindo para comprar o mesmo imóvel. Então o que acontece? Quando você está sozinho, você pode adquirir o imóvel que você quiser, mas você precisa de muita grana e você acaba não diluindo o seu risco em vários empreendimentos. E aí, quando você entra numa estrutura de fundo imobiliário, você consegue diversificar melhor o seu patrimônio, investindo pequenas quantidades do seu dinheiro em vários projetos ao mesmo tempo. E se um der errado, não tem problema, porque você tem outros 8, 9, 10 para pagar a conta. Agora vamos conhecer um pouco melhor a estrutura em si do fundo imobiliário. Se liga só no slide aqui. Bom, então vocês estão vendo ali aquele grupo de pessoal que agora são investidores de fundos imobiliários. Olha a flechinha ali para o FII, né? É o dinheiro para investir. Esses investidores pegam a grana e compram cotas do fundo imobiliário. O fundo imobiliário, por sua vez, ele dá as cotas, mas recebe a grana. E para que serve esta grana? Para comprar os imóveis que eles estão a fim de comprar, os imóveis que fazem sentido para o fundo. E aí a gente volta nas flechinhas, que é o dinheiro dos aluguéis dessas propriedades que são direcionados para o fundo imobiliário. O dinheiro entra no fundo imobiliário, eles acabam pagando as despesas operacionais, eles acabam pagando a taxa de administração. Eu já vou explicar para vocês o que é a taxa de administração. E também IPTU, manutenção, obras. E aí sobra uma baita grana. Esta baita grana, segundo a lei dos fundos imobiliários, 95% precisa ser distribuído para os cotistas, que é a outra flechinha que está voltando para o círculo verde. Este é o ciclo de um fundo imobiliário, investidores e propriedades. Bom, como eu falei para vocês, tem taxas envolvidas aí. Os fundos imobiliários,
É um serviço que o mercado financeiro oferece e, como qualquer produto, tem que receber uma contrapartida. E são as taxas que eu vou mostrar para vocês neste slide. Então olha só, os fundos imobiliários, eles... Dentro da estrutura dos fundos imobiliários tem o gestor. O que é o gestor? É aquele cara que define a estratégia dos investimentos. A gente vai investir aqui neste imóvel, a gente vai vender este imóvel, a gente vai aumentar o valor do preço do aluguel neste tipo de imóvel localizado nessa região. É o head, é a cabeça por trás de um fundo imobiliário. E tem a figura do administrador, que serve para cumprir as regras que estão estabelecidas no fundo. Todo fundo tem um monte de regras para serem cumpridas. Eles têm que cumprir as regras da CVM, eles têm que cumprir as regras de impostos sobre propriedades, né, o IPTU, enfim. Toda essa parte mais burocrática fica com o administrador. Como que eu faço para começar a investir nos fundos imobiliários? Bom, este é um post que eu postei há pouco tempo no meu Instagram. Se você ainda não me segue, você não sabe o que você está perdendo. Eu faço lives direto, posto todo dia stories, posto conteúdo. E aí tá uma prova do conteúdo que eu postei: corretoras com taxa zero para fundos imobiliários. Então o post original tinha lá XP, Clear e a corretora Socopa. Aí a galera veio falar: pô, Robson, você esqueceu da Easy Invest e da Rico. Não esqueci mais, já está aí no desenho Easy Invest e Rico. Todas essas corretoras, no momento que eu estou postando esse vídeo, tem taxa zero de corretagem para fundos imobiliários. Olha só que maravilha. Beleza, você já entendeu o que é o fundo imobiliário, o que ele faz, como é que funciona a operação. Você já aprendeu também como é que faz para começar a investir. Mas agora vem um detalhe importantíssimo. No que eu vou investir? Bom, os fundos imobiliários, olha a tela, eles estão divididos em fundos de tijolo, que são aqueles fundos imobiliários que investem diretamente em imóveis construídos, ou seja, shoppings que já estão de pé, agências bancárias, prédios comerciais, hospitais, galpões logísticos, fábricas. E temos também os fundos imobiliários chamados fundos de papel, que eles não investem no empreendimento de tijolo em si, e sim em ativos ligados ao setor imobiliário, como por exemplo, letras hipotecárias, certificados de crédito imobiliário, entre outros ativos que são costumeiramente chamados de renda fixa. Cada um desse tipo de fundo imobiliário tem coisas que você tem que analisar antes de colocar o seu suado dinheirinho nesse investimento. Então, olha só a tela. Quando a gente está falando de fundos imobiliários de tijolos, você tem que se perguntar quantos imóveis tem dentro deste fundo. Lembrando, quanto menos imóveis, maior o risco. Se você tem um imóvel só, o risco está todo naquele imóvel. Se você tem 2 imóveis, você dilui o risco em 50%. 3, 4 e quanto mais diversificado. Onde estão localizados esses imóveis? Eles são bem localizados ou são mal localizados? Uma pergunta que você tem que saber a resposta. Quantos inquilinos tem dentro desses imóveis? Se você tem um inquilino só no fundo imobiliário inteiro, o que acontece com o fundo se ele rescindir? Quarta pergunta: qual é o prazo dos contratos? São prazos curtos? São prazos longos? São contratos típicos ou atípicos? Típicos têm um prazo menorzinho e é possível revisionais. Atípicos são prazos bem longos e não é possível revisionais. Olha só que interessante. E agora você pretende comprar um fundo de papel. São outros quesitos. Por exemplo, quem são os devedores? Quantos devedores são que tem dentro ali do fundo de papel, né? As empresas que emitiram as dívidas, elas estão lastreadas em algumas empresas, algumas operações. Quantas empresas são? E quais são os índices inerentes a esses títulos, IPCA, INPC, CDI, enfim. Tudo isso você tem que analisar na hora de ver um fundo de papel. Tem outras coisas também, tanto no fundo de tijolo e no fundo de papel, mas aqui eu simplifiquei para você. Mas ninguém investe em fundo imobiliário e não está pensando na grana. Então vamos entender melhor as formas que você pode ser remunerado. E são 2 formas. Olha aqui o slide. Quanto rende por mês o fundo imobiliário? Essa é a pergunta que eu mais recebo. Bom, primeira forma de retorno é o valor da cota subir. Então o valor da cota estava aqui, depois de uns anos a cota está aqui. Este ganho de capital faz com que você tenha valorização, retorno do seu investimento. Aqui embaixo eu coloquei só a título exemplificativo. Por favor, não considere isso como uma recomendação de compra ou de venda. São apenas 2 fundos imobiliários com alta liquidez no mercado, que é o
o fundo de real estate da Credit Suisse, o HGRE11, você veja só a valorização da cota, e à nossa direita o XP Malls, que é o fundo imobiliário da XP Investimentos, que investe em shopping centers. Olha só, isso é a primeira forma de retorno, a valorização da cota. A segunda forma de retorno são os rendimentos, basicamente o que você recebe de aluguéis dos fundos imobiliários. E aí eu coloquei outros 3 exemplos, da Vinci Partners, da Kinea e do Credit Suisse. É o VISC11, que investe em shoppings, o Kinea e o KNR11 e o HGLG, que é de galpões logísticos. Vocês percebem que entre um e o outro tem diferença de rentabilidade. Não significa que um é pior do que o outro, nada disso. Significa que eles têm ativos diferentes, contratos diferentes, tipos diferentes de foco, tá bom? Isso não significa que o Vinci é melhor que os outros e vice-versa. Tá bom, mas quanto que eu ganharia por mês? Eu quero saber números, não porcentagem. Então olha só, eu trouxe aqui no slide este exemplo, né? A pessoa tem 80 mil reais e ela investe 80 mil no Vinci Partners, no VISC11 ou no KNRI do Kinea. Quanto que daria 80 mil reais investido hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo? Bom, se você investisse no VISC11, você ganharia R$ 443 reais por mês de rendimentos isentos de imposto de renda, cabe ressaltar isso daí, tá? Os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda e seria mais ou menos R$ 5.300 reais por ano. 80 mil reais investidos no VISC11 daria isso. E 80 mil reais investidos no KNR11 daria mais ou menos R$ 388 reais por mês ou 4.656 por ano. Bom, qual que é a conclusão dos fundos imobiliários? Eles são uma ótima forma de você começar a investir em imóveis, eles têm benefícios tributários, eles também têm algumas vantagens em relação à liquidez. Por exemplo, você quer vender a sua casa, não tem como você vender uma parte dela, ou você vende tudo ou não vende nada. Fundos imobiliários não, você pode vender as cotas de acordo com o que você precisa de dinheiro, né? Além disso, os imóveis você nunca teria acesso se não fosse através dos fundos imobiliários. Pense só, você ser dono de um prédio na Faria Lima exige milhões de reais. Você ser dono de um prédio na Paulista é milhões de reais. Muito dificilmente uma pessoa consegue comprar isso sozinha. Os fundos imobiliários proporcionam acesso a imóveis que ela nunca teria acesso na vida dela. Enfim, tem vários prós e contras aqui. Eu fiz um apanhado geral. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você se interessa sobre investimentos, não apenas em fundos imobiliários, mas também em ações e renda fixa, eu vou deixar aqui embaixo o link para o meu livro que está disponível na Amazon. E chegamos ao fim do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, aproveite para se inscrever apertando no sininho para receber notificações toda vez que eu postar um vídeo no canal. Por hoje é só, um forte abraço e eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Até mais!